Irmãos, as histórias da Bíblia são as nossas histórias. Hoje mesmo em Romanos, no capítulo 15, nós lemos que o que foi escrito, para que foi escrito? Para o nosso exemplo. Sabe por que Deus diz isso? Porque Ele sabe que cada personagem e não é um personagem em si, é o Adão, a Eva. Ah, porque a Eva é mulher, então ela só vai servir para as mulheres, porque o Adão só vai... Não. Eu estou dizendo que cada personagem da Bíblia representa cada um de nós, nos seus acertos, nos seus defeitos. A Bíblia é um livro santo que não faz questão nenhuma de contar todos os pecados dos seus personagens mais queridos, mas conta muita virtude também. Para quê? Para que nós, eu, você, a gente possa olhar para aquele personagem ali e dizer assim, como no tema da nossa história hoje, da nossa mensagem: o menino Caim que existe dentro de nós. A humanidade, ela tem um começo difícil. Todo começo é difícil. Uma criança quando nasce é difícil. Ninguém pode dizer assim, uma criança... Não, criança quando nasce, ela dá trabalho mesmo, ela chora, tem que dar mamar, tem que limpar, tem que cuidar, o pai não dorme, a mãe não dorme. Você pega uma mãe que acabou de ter neném, a coitadinha às vezes emagrece, fica sem comer, fica sem dormir, a mesma coisa do pai. Então, é um começo. A humanidade, meus irmãos, ela teve um começo difícil por causa do pecado, e vai continuando, né? É claro, a gente tem ali um que fica que nem o Adão, mas nós temos uma coisa boa, que fica que nem a Eva. E aí você tem já a história do Caim. O Caim matou o Abel, e aí no capítulo 5 já tem toda uma tristeza grande, que entra no capítulo 6, com Deus vendo que toda a humanidade está pensando só coisa ruim. Então, não é fácil, a humanidade não é fácil, porque nós somos difíceis. O ser humano, ele é difícil. Você quer mexer com gente? Você vai, às vezes eu fico só olhando, sabe? Eu quero mexer. Então vá, né? Vá lá. Vamos ver quanto tempo você aguenta, né? Porque uma coisa é falar, outra coisa é estar lá, é fazer. E aí você fica olhando de longe para ver como é que a pessoa vai se sair. Não é fácil. Você sabe, você que é professor de escola dominical, você tem meia dúzia de crianças, você sabe que não é fácil. Eles são difíceis, mas você tem que lembrar que você também é difícil. As crianças são, mas você também é. Então a pergunta é, meus irmãos, nós queremos crescer, né? Uma historiazinha aí, um Caim e Abel, pastor, que isso? Olha, você quer crescer? Então olha para a história de Adão e Eva, olha para a história de Caim e Abel, e aí você vai escolhendo quem você quer ser. É isso que a Bíblia mostra para nós. Pastor, será que eu sou mais parecido com Caim, com Abel? E eu, pastor? Eu, Gilberto, sou mais parecido com Caim ou com o Abel? Bom, minhas atitudes vão mostrar, não é minha boca que vai dizer, mas as minhas atitudes vão mostrar. Olha, dá uma olhada no versículo 1, o Caim, ele nasceu, meus irmãos, a primeira criança que nasce nesse mundo. Eva não desistiu das promessas de Deus. Imagine a alegria dessa mulher em receber essa criança. Então ele veio com aquela imaginação que ele seria aquela semente que vai esmagar a cabeça da serpente. Eu acredito que todas as expectativas de salvação que a Eva tinha em Deus estava focado nesse menino, no Caim, quando ele nasceu, porque ela esperava isso. É o Caim, ele vai pisar a cabeça da serpente, né? Mal sabia ela o futuro do seu filho. Só para você ver, né, que ela criou muita esperança, a esperança foi malograda, mas ela não perdeu a esperança. Aqui no versículo 2, nasce o Abel, e aí diz que, meus irmãos, o Abel, ele foi pastor de ovelhas, o Caim foi lavrador, dois homens trabalhadores,
filho do mesmo pai, da mesma mãe, moravam na mesma fazenda, tomaram do mesmo leite, comeram na mesma mesa, repartiram os brinquedos, eles cresceram, eles estão ali, são homens. E agora que são homens, a palavra de Deus diz que eles dois vão para o altar, o Caim e o Abel. Eles vão para o altar. Não fala nada sobre o comportamento deles. Até esse momento aqui, eu sei porque eu leio o Novo Testamento. Eu sei porque eu conheço a história todinha. Não, mas até o momento que eles foram para o altar, a Bíblia não fala se um é bom, se o outro é ruim, se um serve a Deus, se não serve, se é espiritual, se é carnal. A Bíblia não fala nada disso. Aliás, nós temos assim, dito de Caim: passado o tempo, Caim tomou do fruto da terra em oferenda ao Senhor. É a primeira pessoa na Bíblia que pega alguma coisa e leva para Deus. Coloca no altar do Senhor, está ali. Ele diz, eu vou ter um altar, eu vou fazer um altar. Então, ele é a primeira pessoa na Bíblia que faz isso. E aí, meus irmãos, sobre a oferta dele, a qualidade da oferta, olha, simplesmente diz assim: tomou do fruto da terra, como está escrito no original, tomou do fruto da terra. Uma abelha picou o Mateus aqui na igreja, né? Então cuidado aí, você, se parecer um bicho aí, você dá um, depois nós vamos falar com o Marcos, com a Rosa, eles são alérgicos. Então, meus irmãos, olha só, né? O Caim, o que acontece? Ele pega e ele toma do fruto da terra e leva para Deus. É o que a palavra está dizendo. Aí você pega o Abel, o que o Abel faz? Não, o Abel é um pouco diferente, né? Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ele podia fazer que nem o Caim fez. Pegar o primeiro que aparecesse lá, vou levar esse aqui mesmo, tá bom, né? Não. Você vê que é diferente. A palavra de Deus está dizendo que é diferente. Uma coisa é você tomar alguma coisa da terra. Então você pegou alguma coisa da terra. Aqui não diz que é uma coisa das melhores, como a gente imagina. O melhor fruto da terra. Não, a palavra de Deus não está dizendo isso. Está dizendo que ele pegou, podia ser o melhor, mas a Bíblia não diz que ele teve essa intenção de pegar o melhor. Mas quando a Bíblia fala de Abel, fala que tomou das primícias e da sua gordura. Então, irmãos, ele já começou na frente. A intenção dele já era diferente do seu irmão. Agora, tudo bem, os dois foram no altar, os dois estão no altar. Agora eu fico imaginando assim, que um faz um altar, o outro também faz um altar. Vamos pensar que o Abel vê o irmão dele fazer o altar, então ele vai lá, faz um também. Podia ser assim, mas temos dois altares. Essa é que é a verdade. Tem dois altares ali, correto? Qual que é a reação de Deus quanto aos ofertantes e quanto ao sacrifício? O critério de Deus é o mesmo para os dois. Deus não faz acepção de pessoas. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus atentou, ou agradou Deus para Abel e sua oferta. A palavra atentar aqui quer dizer que Deus se agradou. Então Deus, ele se agradou, primeiro, de Abel, segundo, da sua oferta. O critério é o mesmo para Caim. Por quê? Que está escrito aqui: para Caim e para a sua oferta, Deus não se agradou. Então houve um equilíbrio aqui em Deus olhar e dizer assim: primeiro eu vou olhar para o homem e depois eu vou olhar para o quê? Para a sua oferta. Deus olhou primeiro para o homem. Aí vem o Abel com um cordeiro na mão. Ele vem como um pecador, como um cordeiro na mão, e coloca no altar do Senhor a oferta. Então Deus olha para esse menino, que é o Abel, que ele entende que ele é um pecador. Já o Caim, ele vai como se dissesse assim, né? O que pode ser melhor para Deus do que os frutos da minha própria mão? Então eu vou levar aqui esses frutos da terra. Mas aqui, meus irmãos, Deus olhou para Caim também. Olha, nós não temos isso no livro de Gênesis. Nós temos em 1 João capítulo 3,12, que as suas obras eram mais. É a palavra de Deus que diz isso.
Então, quando Abel ele foi, né, ele está lá com o cordeiro na mão. Mesmo se as obras do Caim fossem mais, mas se ele tivesse aquele cordeiro. Mas ele não estava preocupado com isso. Então você vê um homem que vem como pecador, que é o Abel, e o outro que vem como Caim. Um quer agradar a Deus, o outro quer ser agradado. Aí a gente já começa a perguntar, calma lá, eu sou mais parecido com Caim, eu sou mais parecido com Abel? Quando eu vou falar com Deus, eu vou porque eu me agrado de Deus, porque eu tenho prazer em Deus, eu quero essa comunhão com Deus, ou eu vou porque eu quero ser agradado, porque eu quero receber alguma coisa? Veja, a diferença é muito grande. Então Deus olha para o homem, Ele sabe o que tem no nosso coração. Deus sabe o que tem no coração de uma pessoa quando ele está fazendo alguma coisa para Deus. Está levando uma oferta lá, é a primeira pessoa. Só que é o seguinte, ele está lá com uma obra maligna, o coração dele é maligno. E com aquele coração, meus irmãos, como é que Deus podia dizer assim, não, está aprovado? Não está aprovado. Depois Deus vai mostrar como é o coração dele. Ele mesmo vai mostrar, mas Deus vai falar, olha, de Abel não, há uma diferença. Então você pergunte, quando eu venho para servir a Deus, quando eu estou em casa orando para Deus, quando eu estou no meu trabalho servindo como um servo de Deus, eu estou lá para agradar a Deus ou para ser agradado? Então quando a gente está para agradar, meus irmãos, as coisas em volta não tem muito valor. O que tem valor é a presença de Deus. Isso é que tem valor. Bem, Deus olhou para o homem, depois Deus olhou para as suas ofertas. O que tem as ofertas? Um cordeiro. Olhou para Abel, um pecador, e para a sua oferta. Tudo que Deus queria. O cordeiro para substituí-lo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Jesus, pastor, é sim, aquela ovelhinha que ele estava levando, representava Jesus. Então mostra que Abel, ele estava crendo em Jesus, que Jesus viria para salvá-lo, que a semente da mãe dele, da Eva, viria a esmagar a cabeça da serpente. Agora, eu digo para você uma coisa, eles não precisavam saber o nome de Jesus, eles só precisavam acreditar na promessa de Deus. Deus disse, olha, eu vou mandar alguém esmagar, então aqui o jeito é o que? É o cordeiro que Deus fez? Então eu vou levar esse cordeiro, porque eu creio na promessa de Deus. Então ele está lá, porque ele crê na promessa de Deus, essa é a oferta dele. A do Caim não, é uma oferta que não tem sacrifício, é uma oferta que não tem sangue. A palavra de Deus é clara, sem sangue não tem salvação. É muito claro isso, sem o sangue não há salvação. Então a Bíblia diz que, olha, para Caim e para a sua oferta, Deus não se agradou. Eu não me agradei disso. E Deus deixa bem claro quando Ele não se agrada de nós. E também Ele deixa claro quando Ele se agrada de nós. Agora é importante pensar, como é que o Caim reagiu ao não de Deus? Você tem duas descrições aqui. No versículo 5, quando diz, para Caim e para sua oferta não atentou, olha a primeira reação, Caim se irou fortemente. Segundo, descaiu-lhe o seu semblante. Existia uma coisa dentro dele e existia uma coisa fora dele. Dentro dele ele foi tomado de ira e por fora o seu semblante descaiu. Em outras traduções, essa palavra descaiu, é que ele se joga em terra, mas em ira. Esse é o sentido da palavra, não é só abaixar a cabeça e fechar a cabeça. De fato, ele ficou irado. Olha, a palavra ira aqui, meus irmãos, quando ela aparece de novo nas Escrituras, não é uma coisa boa, não é. Lembra quando a Raquel pediu um filho para Jacó, Jacó foi lá, falou um monte de bobagem para ela? Está pensando que eu sou o quê? Que eu sou Deus e coisa e tal. A Bíblia diz que o Jacó ficou muito irado com a esposa dele. Então, é a mesma palavra que Caim
está usado aqui para Caim. A nossa ira com o marido, a nossa ira com a esposa, a nossa ira, aí eu fico igual ao Caim. Existe um Caim dentro de mim. A palavra é a mesma. O Espírito Santo deixou lá bem claro. Uma outra coisa, teve um dia que Jacó falou um monte de asneira para o sogro dele. Estava com o sogro dele por aqui. Foi lá, ficou irado e falou um monte de coisa. Ele não fez certo. Parece que é certo, mas ele não fez certo. Por quê? Porque a palavra usada lá é a mesma dessa ira de Caim. Então, o Jacó, ele ficou parecido com quem? Com o Caim. Vai vendo, né? Aonde essa palavra é usada. Lembra que a Diná foi violentada de uma forma cruel e aprisionada pelo Siquém? Quando os irmãos dela ficaram sabendo, a Bíblia diz que iraram-se fortemente. Houve uma ira profunda daqueles irmãos. É dessa ira que a Bíblia está falando que Caim sentia. Mas, meus irmãos, tem uma outra passagem que fala a mesma ira. Sabe qual que é? O Moisés, ele está descendo lá do monte, depois de 40 dias, com a placa da lei na mão, e aí ele vê aquela dança, aquela bagunça, aquela sem vergonhice. A Bíblia diz que ele pega a tábua da lei, que Deus escreveu com o próprio dedo. Ele fica tão bravo, ele se ira tão fortemente, é as duas frases igual. Ele pega, ele joga aquela placa no chão e quebra toda, pá, joga lá, espatifa. A ira, mas é uma ira igual a de Deus também, no sentido de desprezo, sabe? Quando eles murmuravam, Deus ficava irado. Isso, é aquela ira de Deus no deserto. Então você percebe assim, o que o Caim estava sentindo? Era coisa boa? Não era coisa boa. Veja, meus irmãos, o Caim, essa é a reação do Caim. Ele fica nervoso, ele fica irado, ele descai o semblante. Ele é um homem que ele está, como a própria palavra diz, ele está caído por conta do seu ódio, do seu ciúme e da sua ira. O Caim pode ser eu posso ser o Caim. Continuando, meus irmãos, Deus faz duas perguntas cirúrgicas, né? Vamos aqui no capítulo 4, versículo 6. O Senhor disse para Caim, olha as duas perguntas, 2 por quê? Por que você está irado? Segunda pergunta, por que o seu semblante está descaído? Deus, ele faz a pergunta certa para nós. Ele fala, Gilberto, por que você está bravo? Gilberto, por que você está com esse semblante assim descaído? Por que ele está fazendo essas perguntas? Porque ele quer nos curar. Quando você escuta, você já escutou essa pergunta de Deus? Às vezes você tem um problema lá na sua casa, você vai escutar esse problema, você vai escutar essa pergunta de Deus. Lá no seu serviço, a mesma coisa, você vai escutar essa pergunta, por que você está assim? Na igreja, a mesma coisa, por que você está irado? Por que você está com o semblante descaído? Deus, ele vai direto no problema, ele não tem assim a rodeios não, ele vai lá, ele coloca o dedo na ferida literalmente. O nosso Deus, ele faz isso para o nosso bem. Agora, uma pergunta aqui, Deus não sabia o motivo? Claro que Deus sabia. Meus irmãos, Deus sabe tudo, ele lê nosso pensamento, ele lê nosso coração. O Caim sabia, então por que Deus faz essa pergunta? Se ele sabia, se o Caim também sabia, por que Deus está fazendo essa pergunta? Para ele pensar, para ele refletir, só por isso? Não, é para mim pensar. Mais do que para o Caim, é para o Gilberto. É para vocês, irmãos. É para a gente pensar. Será que eu estou com um Caim dentro de mim? E aí, meus irmãos, qual foi a resposta do Caim? Dá uma olhada no versículo 6. Qual resposta ele deu para Deus? Eu vou me calar.
Eu vou me calar. Você sabia que o Abraão não se calou? O Abraão, ele tinha uma questão com ele que ele falava tudo. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Calma lá, que negócio é esse, né? Agora eu vou conversar com Deus. Meu Deus, por que o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, né? Mas o Senhor vai destruir o justo com o injusto? Meu sobrinho mora lá, é o que ele está dizendo. Calma lá, Deus. Não, vem cá, né? O Ló está lá, a esposa dele, as meninas dele estão lá, Senhor, né? O Senhor vai fazer uma coisa assim? Não, Deus falou, não vou fazer isso. Se tiver tantos justos lá, veja, irmãos, que o Abraão, ele chega para meu Senhor, o Senhor falou que ia me dar descendência, me dar a terra, mas quem que vai morar nessa terra? Eu não tenho filho. Ele não falou com Deus? Ele falou porque ele estava triste. E Deus, ele abre a conversa falando dessa tristeza. Agora, meus irmãos, o Caim não fala nada. Ele não abre a boca. Só que aí, você está vendo aí, né? Dá uma olhadinha. Ele podia ser sincero, dizer o que sentia, o que pensava. Ele sabe que Deus sabe, mas ele não tem resposta. A reação dele, a mais comum, é a minha muitas vezes. E pode ser a sua. Então, perguntas cirúrgicas de Deus, Ele sempre faz no nosso coração. Ele quer tratar, sabe? Quer tratar. Responda para Deus. Converse com Deus. Vá lá, faça como Abraão. Aí Deus dá para Caim o quê? Uma lição sobre a nossa natureza, a natureza humana. A lição é muito simples. Veja como é simples essa lição. O versículo 7, eles consideram o versículo 7 um dos versículos de maior importância para a natureza humana que existe nas Escrituras. Esse versículo 7. Ele diz assim, vamos ler aqui, capítulo 4, versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. A lição aqui, ela é muito simples. Olha, ô Caim, se você fizer o que é certo, eu aceito, tá? Se você não fizer o que é certo, saiba que o pecado está na porta aí, ele deseja te destruir. Porém, domine o seu pecado. Você pode vencer, você tem como vencer o seu pecado. Deus está dando esses 3 caminhos para o Caim. Quais são os 3 caminhos que Deus dá para o Caim? Fala assim, Caim, você pode fazer a coisa certa, meu filho, mudar esse teu coração. Tira essa ira, essa dor, essa mágoa do seu coração, meu filho, esses ciúmes do seu irmão. Tire essa mania de achar que tudo que você está fazendo aqui, isso aqui, você acha mesmo que esse fruto da terra é importante? Não é, eu quero um cordeiro, vai lá buscar um cordeiro. Bem, é o que Deus está falando, vai lá, faz o bem, faz o que é certo, vamos, né, para dentro do seu coração, nas suas atitudes, vamos lá, muda. Aí ele está dizendo, se você não fizer o que é certo, olha, o pecado vai te destruir, meu filho. E ainda fala uma coisa, o caminho do arrependimento. É como se Deus te dissesse assim, se você não fazer o que é certo, você ainda tem chance de se arrepender. Você pode vencer, você pode dominar esse mal. Mas Caim, ele não responde, ele não fala um A com Deus. Que coisa, né? Deus conversando com ele o tempo todo. Agora eu pergunto para você, o que ele foi fazer no altar? Se ele não quer conversa com Deus, o que ele foi fazer lá? Quem que estava lá? Que Caim estava lá? O adorador? Não, nunca teve o adorador.
Aí, meus irmãos, você tem essa figura triste do Caim em silêncio. E ele vai permitindo que todo o mal se apodere do seu coração. Ele diz: Abel, vamos passear. Olha a mente dele. E lá no meio do caminho, o irmão está de costa ou de frente, não sei. Já pensou matar o irmão de costa? Deixar o irmão ir na frente assim, pegar uma pedra e pá, soltar na cabeça. Eu contei para vocês, né? Levar uma pedrada, não sei quem deu até hoje, né? Estava passando lá na rua Amazonas, tem uma rua que fica mais para alto, lá de noite, estava vindo da escola, né? Só escutei a pedrada. Escutei não, né? Senti. Paf! Eu sei, não sei, eu vou saber quem que deu aquela pedrada, né? Que eu saiba, eu não tinha nenhum inimigo ali na rua Amazonas. Acho que jogaram em outro, pegou em mim, só pode ser. Mas imagine, meus queridos irmãos, você de prontidão, você acabou de sair do altar, foi recusado porque você, em vez de estar lá mudando as suas atitudes, mudando a oferta, tá? Você pega e dá uma pedrada, uma paulada. Usou uma pedra ou uma paulada? Eu não sei. Provavelmente uma pedrada, né? Vamos pensar numa pedrada, pegar uma pedra, pá, e ficar macetando a cabeça do irmão. Já pensou se foi de frente e o irmão vendo isso tudo? Dói mais ainda. Olha, o Caim continuou seu mau caminho. Ele não responde com palavras, mas ele responde com um ato covarde. Qual caminho você vai seguir, Caim? Se fizer o bem, se fizer o mal, olha, arrepende-te. Ele segue o mal. É por isso que o Novo Testamento fala: entraram pelo caminho de Caim. É esse caminho da maldade. É esse caminho que o coração, ele está desgostoso com Deus. Ele está muito triste. E ele vai descontar no seu irmão Abel. Olha, o que Deus quer dizer, meus irmãos, quando ele disse assim: o pecado jaz à porta. O que Deus quer dizer com isso, pastor? Vamos ler de novo o versículo 7. Se você fizer o bem, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. O pecado jaz à porta. Imagine você ser trancado e não poder sair mais até que alguém te liberte. O sentido é esse. O Caim, com aquela ira, ele tinha uma porta fechada. Ele estava aprisionado. Ele estava preso pelo pecado. O pecado nos prende. Olha, o pecado é um laço. Esse livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 22, não sei como é que está na sua Bíblia aí, né? Olha como é que está aqui nessa tradução, né? Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado ele será preso. O pecado jaz à porta, um cadeado maldito que prende a bênção, que deixa a bênção para o lado de fora da nossa vida, que deixa aquela comunhão bendita com Deus para fora da nossa vida. É esse cadeado que nos coloca ali, naquela prisão que Jesus fala, que tem meirinhos, sabe? Um dos problemas de uma pessoa que não sabe perdoar é os meirinhos que ficam afligindo a mente daquela pessoa. E ela fica atormentada, completamente atormentada. Estava em Cornélio, alguém disse: ficou sabendo que o fulano morreu? Eu falei: não, eu fiquei sabendo, mas né, era um adolescente quando eu conheci ele, minha idade, ou talvez um ano mais velho. Mas era uma pessoa dura. Ele cometeu um pecado, então o pastor foi lá, conversou com ele,
E então ficou decidido que ele ia lá na frente da igreja pedir perdão. Eu aceito. Eu vi ele dizendo, não, eu vou, não tem problema nenhum, né? Tudo bem. E aí chegou lá, ele disse, é o seguinte, quem não tem pecado atira primeiro. E falou um monte de coisa assim, né? Eu sinceramente, eu estava lá aquele dia, eu não entendi, até hoje eu não entendi aquilo ali. Então, e saiu bravo, revoltado e coisa desse tipo. Uma vez eu postei uma foto do pastor João com a dona Alta. Quando o pastor João morreu, eu postei uma foto. Eu vi um comentário dele, né? Sei lá, 30, quase 40, faz 2 anos que o pastor João morreu, né? Então, escrito assim, espero que antes de morrer tenham aprendido a amar os irmãos, né? Escrevendo assim, né? É ele que não amava, é ele que estava revoltado lá e culpou o pastor João e a dona Alta, né? Eu cancelei, né? Eu cliquei lá, disse, olha, eu vou apagar isso aqui, né? Eu acabei tirando a foto, não, depois eu tirei para não dar aquelas coisas. Você vê como é que é a coisa. Como é que o pecado prende a pessoa por quantos anos? Eu perguntei para o irmão, morreu do quê? Ah, muito triste, pastor, a morte dele. Muito triste. Mas antes dele morrer, uns anos atrás, eu ouvi uma entrevista dele na rádio, com o mesmo ódio, com a mesma raiva, sabe? Eu pensei, naquele tempo, 10, 15 anos depois, não tinha mudado ainda. Meus queridos irmãos, olhe o que Deus está dizendo. O pecado jaz à porta. O pecado te prende. Aquela ira de Caim, o seu semblante descaído, vitoriosos na sua vida, prenderam ele. Ele estava preso. E Deus não queria que o Caim ficasse preso. Sabe o que a palavra salvação significa? Libertação. Você sabia disso? Né? Israel foi salvo do Egito. Israel foi libertado do Egito. O Gilberto foi salvo por Jesus Cristo. Não, Gilberto foi liberto pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Liberto das garras de Satanás. Deus não quer que Caim fique preso. Deus não quer que eu fique preso. Deus não quer que ninguém, meus irmãos, Deus não quer que você fique preso. Se o pecado te prende, corra para Jesus. O pecado jaz à porta, mas você precisa dominar. Você pode vencer o pecado. É o que Deus está dizendo aí no versículo 7. Continuando, o domínio do pecado e as cordas de carroça. O que é isso aí, pastor? Né? Onde está escrito isso? Que o domínio do pecado é que nem corda de carroça. Está aqui em Isaías 5, versículo 18. Ai dos que se prende à iniquidade com cordas de engano. Ai, e daqueles que se prende, né, ao pecado com cordas de carroça. O que isso significa? Já andou de carroça? Já dirigiu uma carroça? Já perceberam a importância da corda numa carroça? Não é assim? Como é que você vai dirigir uma carroça sem a corda? A corda leva a carroça para onde ela quer. Então, o pecado vai te levar exatamente onde o diabo gostaria que você estivesse. Dominado completamente. Se o diabo quer que você vira para a direita, tá, o pecado vai fazer isso na sua vida. Quer para a esquerda, opa, tranquilo, o pecado vai fazer isso na sua vida, tá? Olha o que aconteceu com Caim. As cordas do pecado levaram ele a fazer o quê? A matar o seu irmão, a não se arrepender, a fugir da presença de Deus. Você pode dominar esse ódio. É o que Deus está dizendo aqui no versículo 7, lá no final. Olha, para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus está falando isso aí. Meus irmãos, nós sempre temos pensamentos malignos na cabeça.
Não é só o Caim. Veio um pensamento terrível, né? E às vezes é bobagem, mas é um pensamento terrível. Eu quero que aquela pessoa se dê mal. Mas por quê? Ela me falou uma coisa que eu não gostei, então ela tem que se dar mal. Vou esperar que ela perca o emprego, vou esperar uma doença terrível na vida daquela pessoa, eu vou esperar que aquela pessoa morra, né? Essa é a mente infantil, ó, a cabeça de passarinho, né? Onde já se viu, eu queria que uma pessoa fique doente, que ele morra, que o filho dele morra, onde que está isso aí na palavra de Deus? Ó, desse tamanho essa mente, é mente infantil. Perceba, os maus pensamentos são terríveis, assim como o homem imagina em seu coração, assim ele é, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Parece que está tudo bem, mas não está tudo bem, porque ele fica pensando em coisas ruins, coisas malignas, aquilo vai atormentando a mente dele. Vocês acham que Caim matou mesmo Abel por um acaso? Aquilo foi crescendo na cabeça dele, foi aumentando, cada dia só piorou, piorou, piorou. Será que ele matou na mesma hora? Será que ele matou no outro dia? Não, não sei, né? E qual é a diferença? Mas que foi premeditado, foi. Se foi premeditado, é porque ele só ficou pensando naquilo. Estava preso, o pecado prendeu ele. Mas ele podia ter dominado aquele ódio. Olha, irmãos, crentes maduros aprendem a dominar os seus pensamentos. Paulo diz aqui, para os filipenses, quanto mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem alguma virtude, tem louvor, tem virtude nessas coisas, vai dar louvor para Deus. Isso louva a Deus. Pense, isso aqui louva a Deus? Não, então eu vou mudar meu pensamento. Mas se louva a Deus, Senhor, toma conta da minha mente. Nisso pensai. Você pense nessas coisas. Pense nessas coisas que dão louvor a Deus. Veja, irmãos, às vezes você pode ter 1001 pensamentos da mesma coisa, mas ruins, ou você pode ter 1001 pensamentos da mesma coisa boa, de uma pessoa ruim ou de uma pessoa boa. Vai depender muito de que você dominar, você pode dominar esses seus pensamentos. Sabe que você não consegue pegar água, você não consegue pegar pensamento, é a mesma coisa. Como é que você vai pegar água? Procure pegar, mas aí você faz uma conchinha na mão, correto? Aí você consegue, e ó, o pensamento é assim, dá trabalho. Pensar em como amar, em como ajudar, em como cuidar, em como suprir, em como perdoar. Olha, é uma água na mão. É difícil. É difícil. Coisa ruim é que nem mato. Aqui com o Juvenal, né, Juvenal? Comprei uma máquina pesada. Eu digo, essa máquina vai enfrentar essa quiçaça. O que aconteceu lá, Juvenal? Parou lá. Eu digo, Juvenal, vou parar antes que queime essa máquina aqui. Mas da onde saiu aquele cardo maldito, é que nem a palavra de Deus, maldito é a terra, não, e lá, né? Eu não plantei um mato lá. Eu lembro que foi comprado, né? O irmão Murilo que comprou aquela grama, pagou caro naquilo lá, foram lá plantar, mas e o mato? De onde que veio, né? Não precisa falar nada. Aqui, ó. Você tem uma calçada aqui, eu estava passando mata-mata esses dias na calçada, né? Aparece no meio uma coisinha que de nada, nem tem terra ali, sabe? Tá. Parece um matinho. O mau pensamento é assim.
ela aparece. As coisas boas não aparecem. Você tem que correr atrás. Se você quer amar uma pessoa, você vai ter que se esforçar para isso. Você tem um quintal na sua casa? Tá. Ah, eu tenho um quintal na minha casa. Quantas vezes nasceu uma melancia no teu quintal? Sem você plantar. Quantas vezes nasceu um pé de feijão? Fala para mim. E quantas vezes você teve que ir lá carpir porque o mato veio? Então, a mesma coisa são os maus pensamentos, pensamentos de ódio, de ira. Você nem imagina quando você pensa que não, já está no seu coração até um pensamento de morte, se deixar. Agora, um pensamento de amor, um pensamento de misericórdia, um pensamento de graça, não é diferente. Você tem que nutrir, você tem que lutar, trabalhar nisso, pensar. Ou seja, Paulo está dizendo, se vocês não começar a parar e pensar nisso, não vai vir de repente na sua cabeça. É o que Paulo está dizendo. Então, meus irmãos, aquele pensamento do Caim, aquela coisa do Caim, está na natureza humana. Tem um Caim dentro de nós. Deus, ele sabe que tem um Caim dentro de nós. E antes que Caim matasse o Abel, Deus já tinha dito, olha, você pode dominar isso aí, meu filho. Tem jeito de você dominar. Tratar o Caim que está dentro de você. Eu já era o Caim, né? Mas eu tenho como tratar o Caim que está dentro de mim. Veja, Caim não quis crescer. Mentes infantis não sabem lidar com não. Não sabe. Já foi num supermercado, você já foi em algum lugar, que aí você vê aquela criança rolando, grita, chora, puxa, tá, não. Levou um não da mãe. Você está entendendo? Não está lá. É uma mente infantil. Porque ouviu o não, olha o Caim, não aceito a sua oferta. Não aceito nem você e nem a sua oferta. Ele se ofendeu muito com isso. Como é que ele fez com o não dele? Então, eu quero pegar o exemplo do Davi com Abigail, por quê? Porque o Davi, ele estava com a razão, ele não estava sem razão. Ele estava com a razão. Porque ele protegeu lá as ovelhas do Nabal, daqui a pouco pediu lá um pão e uma ovelhinha para o Nabal falou assim, não vou dar nada para vagabundo não, gente que não faz nada, fugitivo, falou isso para o Davi, ofendeu ele duramente, podia dizer, não vou dar, mas ele ofendeu mesmo. Aí o Davi soltou da espada e disse, sigam-me homens, né? Nós vamos arrancar a cabeça do Nabal. Aí chegou lá vem a mulher do Nabal, Abigail, uma das mulheres mais sábias da Bíblia. Disse, me culpe, ó rei, meu senhor, pode me culpar. Aí olhou e disse, você tem certeza que você quer sujar sua mão de sangue? Uma pessoa tola? Marcar a sua vida com isso? Vale a pena isso? É como se ela dissesse, vale a pena essa ira toda, rei? Está aqui um pão, uma ovelha, umas coisas para vocês comer. Aí o próprio Davi disse, olha, você me livrou de derramar sangue em vão. Você me livrou. Sabe o que é isso? É uma pessoa que escutou o não. O Davi escutou o não. Como ela falou o não, é uma maestria, né? Uma educação, uma gentileza, mas ela disse não para ele. Ela disse, você está errado, não faça isso. Mas ele considerou. É por isso que Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. É nessas horas que mostra. Porque nós não queremos receber o não de jeito nenhum. Então, irmãos, às vezes nós não queremos crescer, ficamos embirrados com os nãos de Deus, com os nãos da vida. Fecha-se uma porta, pronto, o mundo acabou.
Já parou para pensar que Deus não vai fechar uma porta sem abrir outra? Eu lembro que um irmão uma vez, né, lá em Pompeia, estava muito aborrecido, porque tinha fechado uma porta de trabalho para ele, todo desgostoso, triste, aborrecido assim, que parecia que o mundo ia acabar. Sabe por quê? Porque ia perder a Unimed. A esposa dele, muito sábia, levou ele lá para a cozinha, abriu a panela de arroz, panela de feijão, e disse: em vez de se preocupar com essas coisas, a única preocupação que você tem é colocar arroz e feijão na panela dos seus filhos. O resto, para mim, está tudo bem. Mas veja, ele não aceitou, não. E depois ele aceitou, porque a mulher também foi muito sábia. Aí é bom ter mulher sábia e homem sábio. Deixamos de ouvir os conselhos de Deus. Fazemos dos irmãos que deveriam amar, proteger e orar. Olha, você tem que amar, você tem que proteger, você tem que orar. Nós fazemos deles os nossos inimigos. Versículo 8 aqui. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, levantou-se Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E Deus disse: cadê seu irmão Abel? E ele disse: não sei, eu não sou guardador do meu irmão. É sim, você é. Você é. Eu tenho que orar. É bom orar. Quando você começa a orar pelaquela pessoa, você começa a amar aquela pessoa. Você tem que amar, você tem que orar, você tem que cuidar. Deus vai te dar a oportunidade de ajudar ele ainda. Mas ore. Por isso que Deus fala: orai pelos vossos inimigos. Porque quando você começa a orar pelos seus inimigos, você passa a tirar o ódio, a amar essas pessoas. E aí, meus irmãos, é dito que no versículo 10 Deus disse: o que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, maldito és. O que você fez? Sabe qual foi a resposta dele depois de Deus dar uma dura sentença? Ele diz assim no versículo 13: disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que possa ser perdoada. Ele diz assim: meu pecado não tem perdão? Tem. O duro é que tem. Deus já tinha dito: você pode dominar o seu pecado. Até a morte do irmão teria perdão de Deus. Mas ele diz: não pode. Ele está dizendo, não é Deus que está dizendo. Aí ele toma uma resolução, né? O Senhor está me lançando fora da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo, vagabundo na terra. Será que todo aquele que me achar me matará? Deus não falou nada disso. É ele que está tomando essa decisão. Deus não mandou ele embora. É ele que disse: agora você é um fugitivo. É ele que disse isso, não foi Deus. Deus não disse. E olha o que ele faz no versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor. Foi embora. Ele saiu da presença de Deus. E foi criar uma civilização sem Deus. Viver sem Deus. Tudo começou com uma ira e um semblante descaído. Por quê? Porque ele ouviu uma palavra só: não, eu não aceito, nem você e nem a sua oferta. Olha, ele criou uma geração que teve que ser destruída. Ele criou uma geração que não tinha um descendente que servia a Deus. Umzinho. Sabe por quê? Porque eles foram criados fora da vontade de Deus. Imagine se tudo fosse diferente. Olha, podia ser diferente, né? O Caim foi adorar a Deus, daqui a pouco o Abel está ali.
Oba, o meu irmão está me seguindo, hein? Olha que legal. Legal, hein, Abel? Né? Está aí me seguindo aí. Aí levou um não de Deus. Uai, o que eu fiz de errado? Me ajuda, Deus. O que eu fiz de errado? Deus podia olhar e falar assim: rapaz, você está com os pensamentos muito ruins, seu coração é maldoso. Olha, suas obras são mais. Você tem que se arrepender. Ele podia olhar para o irmão dele que foi aceito e ele não, dizer assim: Belzinho, né? Por que será que Deus não me aceitou? O que você fez que Deus te aceitou? Aí o Abel ia evangelizar ele, e ele ia aprender sobre: olha, meu irmão, nós somos pecadores diante da face de Deus. A gente não pode vir na presença de Deus sem um cordeiro, porque esse cordeiro representa Jesus. E Jesus vai morrer na cruz por nós, porque está no passado, né? Então já ia falar diferente da gente. Nós não. Eu falo para você, você pode falar para mim que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas o Abel podia dizer para ele: Jesus vai morrer pelos nossos pecados e eu confio que ele vai nos salvar. Mas ele não perguntou nada para o irmão dele. Quando ele recebeu o não, ele podia dizer assim: está certo, meu Deus, eu vou fazer a coisa certa. E se ele não tivesse feito, depois de ter matado o irmão, ele podia dizer: meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Perdoa-me, Senhor. Aqui está o cordeiro, tira o meu pecado. Olha, em todo momento Deus está preocupado em cuidar do Caim. Até quando ele vai embora, Deus põe um sinal dele. Por que Deus colocou um sinal no Caim? O que está escrito? Vamos dar uma olhadinha aqui para vocês verem como é que Deus nunca quis o mal desse menino, nunca quis que ele ficasse do jeito que ele ficou, que ele fugisse. Capítulo 4 e versículo, deixa eu achar aqui, 15. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Que Deus, hein? Deus colocou um sinal nele porque não queria o mal dele. Você não quer que ninguém te mata, Caim. Sabe por que Deus não queria que ninguém matasse o Caim? Porque Deus queria que esse mal do Caim não se proliferasse. Porque Deus queria que Caim se arrependesse do seu pecado. É o que Deus quer, meus irmãos. Então, existe um Caim dentro de nós. E eu tenho que tratar do meu. Eu, Gilberto, tá? Eu tenho que tratar do meu Caim. E você tem que tratar do seu. Você não conhece Jesus? Olha o que aconteceu com Caim. E olha o Abel. O justo Abel. O que fez a diferença? A fé. Hebreus capítulo 11, vamos lá, versículo 4, vamos lá, Hebreus, último versículo para a gente poder terminar, Hebreus capítulo 11, e versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo. A fé que o Caim teve naquele cordeiro, aquilo mudou o destino eterno do Abel. Sabe onde nós vamos encontrar com o Abel? No céu. É o primeiro a ter ido para lá. Como ele conseguiu? Aquela fé, a oferta que ele faz. Eu confio que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Então tira o meu pecado, muda o meu coração. É o que Jesus quer fazer com cada um de nós. Mudar, quer mudança, quer crescimento. Então, irmãos, Caim acho que foi muito infantil, né? E não valeu muito para ele. O Abel foi o maduro da história, se a gente vai falar de tempo de crescimento. Então vamos pensar sobre isso. Amém?